momento mais importante da história do Rio Grande foi a Reconquista, a expulsão dos espanhóis da vila de Rio Grande em 1º de abril de 1776, no momento que nos Estados Unidos ele proclamava a independência. E era um episódio desconhecido. Então, para reconquistar o Rio Grande, vieram de Portugal 3 regimentos, recorreram recursos financeiros de Angola, porque era fundamental essa reconquista, né, do Rio Grande. Então, essa reconquista de 1776 definiu o destino brasileiro do Rio Grande do Sul. Eu resgatei toda essa parte com as memórias do comandante-general Henrique Branco, que comandava o Exército do Sul, e correspondência dele com o vice-rei do Brasil. As memórias dele eram em francês, traduzimos e escrevi um dos livros mais importantes, que se chama-se a Guerra de Restauração do Rio Grande do Sul. Em 1776, 1900, eu dei a ideia desse simpósio no Instituto, né? E Pedro Calmon que sugeriu, então, em vez de reconquista, ser restauração do Rio Grande do Sul. Isso, toda essa história o senhor conta nesses livros? Conto nesse livro, e eu já comecei no jornal Rio Grande a escrever, e agora eu estou consolidando tudo isso num livro que eu chamo de Brasil, lutas contra invasões, ameaças, pressões externas em defesa da integridade, da soberania, da unidade, da integração, da independência e da liberdade e da democracia mundial, que foi na Segunda Guerra Mundial, a participação da FEB. Rio Grande teve uma participação na defesa territorial, com artilharia de posto, GEMAC, essa coisa. Eu entrei como soldado em 1950 em Pelotas, na 3ª Companhia de Comunicações. Eu estava no 2º científico, então o Exército foi colhido. Fui estudar assim e depois entrei para o Exército. E fui ficando desconfiado, isso é bom, e o amor à instituição foi me tomando conta. E eu tenho inveja dos aspirantes, onde que eu convido, que se eu pudesse, começava tudo de novo. O Exército me possibilitou isso. Ele não me deu curso, sou curso como hobby, mas sou o que tinha paixão, que, né, já estou com cerca de 92 livros, né, onde eu destaco dos melhores esse sobre a reconquista do Rio Grande, que era um aspecto muito fantasioso, muito pouca coisa. E quanto a Rio Grande, uma coisa muito importante, Rafael Pinto Bandeira, que é um homem que está sepultado naquela igreja, ele foi um dos ases aí, de uma doutrina militar brasileira genuína, que é a Guerra Gaúcha. Então, o Exército, todos os grandes países, grandes nações, têm a sua doutrina própria de como se organiza, se equipa, se instrui, motiva a tropa e como é empregado. Isso tudo, vamos dizer, à luz da arte militar. E Rafael e o pai dele, que foi o primeiro, criaram uma Guerra Gaúcha, que era original. Os oficiais europeus viram, como é que é isso aqui? Lá a gente procura a montanha, eles procuram aqui a baixada, usar do cavalo, alimentação autotransportável, que era o boi. Eu escrevi sobre Guararapes, mas fiz aquele parque. Então a guerra brasílica, que intrigava os oficiais europeus. Como que aquele país cercado pelo mar, sem munição, sem pólvora, e esses caras nos derrotaram, né? Usando uma doutrina ali criada na circunstância. E expulsamos dos melhores exércitos do mundo. O Nordeste, para o estrangeiro, foi tipo um Vietnã.
É isso que então eu procuro. É que se chama guerra de resistência. Na história existe uma coisa, uma lei. País rico deve ser forte militarmente, senão rouba as riquezas dele. Está entendendo? Então você vê que as nações da Europa todas são ricas e fortes militarmente. A Rússia, rica e forte militarmente. Então todo mundo pressionando. Aqui nós temos os Estados Unidos. E nós não temos essa fortaleza, né? O pessoal não está confundindo, às vezes, com revolução, com esse momento político, os militares, quando é uma atitude suicida, que nós somos a segurança. A Força Armada é o braço armado do povo. E quem arma esse braço é os representantes do povo, que é o executivo e o legislativo. Se eles não armarem bem esse braço no momento, eles que vão responder por isso, não nós. Está entendendo? Isso é difícil do pessoal entender. Então, essa é a minha cruzada, no sentido de que o Brasil disponha, aos poucos, de uma coisa genuína, que não tenha que copiar dos outros. Talvez eu tinha lá no fundo essa paixão pela história, me interessei no ginásio. Onde é que está Canguçu? Não encontrava nada. Combate de Canguçu, nada. Nós figurávamos na crônica policial, Terra de Bandido, Canguçu, e aquilo me machucava. Então, a partir daí, eu estou na história militar porque eu comecei aqui pesquisar Canguçu, fui descobrindo em tudo, daqui a pouco eu estava até em Portugal, que eu sou membro da academia lá, mas tudo em função de descobrir a história da minha terra. Outra coisa importante, fundado em 1800, na possibilidade de uma guerra, de uma invasão espanhola. Os espanhóis nos invadiram pelo litoral, conquistaram o Rio Grande, ficaram 13 anos, e em 1774 entraram pela campanha. Fundaram Santa Tecla e queriam até Rio Pardo. E foram expulsos de lá, chegaram derrotados Rio Pardo. Então, qual era a base mais próxima? Rio Grande. Então passaram por aqui, por Canguçu. Isso era desconhecido. Existe lá o passo da Armada, no Camacô, e aquilo era passo da Real Armada. A Armada em espanhol é exército. Então o governador de Bertiz Salcedo, que era um mexicano, passou por ali, fizeram ele passar por ali, Rafael Pinto Bandeira. Então ficou no nome, passo agora da Armada, mas é da Real Armada de Portugal. Isso eu aprendi com um historiador de Rio Grande. Então, o que acontece em 1800? Manda um padre fundar 3 povoações, Caçapava, Encruzilhada do Sul e Canguçu. Por que Canguçu? Caçapava e Encruzilhada ficava numa via de acesso, que a gente chama, que conduzia até Rio Pardo. Canguçu era uma nova via de acesso que vinha de Forte de Celular, atravessava o Centurião, o Herval e vinha aqui em Canguçu. Então, de Canguçu, ele poderia ou ir para Rio Grande, que ele tinha reconquistado, ou para Rio Pardo, que ele tinha tentado, ou ir para lá. Então, foi essa coisa. Ninguém tinha percebido isso. Então, mandaram para cá para fundar. Esse padre veio, fundou, e o fiscal da igreja era o subcomandante de todas as tropas aqui do Rio Grande do Sul, que aqui era um distrito militar. Então, aí Canguçu passa a ter importância que até então ninguém sabia, né? E o Rafael Pinto Bandeira, aqui era a base de guerrilha dele. O que ele fazia? Ele entrava por esse caminho que queriam abrir, entrava no Uruguai, Argentina, tirava o gado das fazendas
Argentina, né? Destruía as fazendas. Então, se o exército invadisse, não tinha o que comer, porque ele tirou tudo. Né? Era uma estratégia. E colocava aqui. Hoje, grandes nomes assim da famílias começaram como guerrilheiro. Aqui em Canguçu era chamado Rincão do Tamanduá. Foi doada para um cidadão nesse rincão pelo Conde de Resende, que eu sou biógrafo dele também. Conde de Resende foi um vice-rei que fundou a primeira Academia Militar das Américas, que foi no Rio, e o ensino superior civil, engenharia. Isso o pessoal ignora, nem quer ouvir. Eu sou jornalista também, sou patrono, sou biógrafo do patrono da imprensa, né? O Hipólito da Costa, que estudou em Rio Grande com um padre doutor, que foi, acho que bispo, uma coisa assim. Então essa história estava meio sepultada. Quem não tem cultura não fica ali indefeso.